Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, sejam todos bem-vindos. Vamos à mensagem de hoje. O cristianismo tem um fascínio pelo diabo. Não é verdade? Até mesmo, irmãos, os espíritas não acreditam num ser espiritual, diabo. Mas os espíritas acreditam em espíritos obsessores. Já ouviram falar sobre isso? Então, através também desta doutrina, acabam terceirizando suas culpas, né? A culpa é sempre do diabo. A culpa é sempre dessas entidades que simplesmente não existem. Eu recebo muitas críticas quando eu falo sobre o diabo, porque o sistema não gosta. Mas eu preciso falar. A própria palavra Lúcifer na Bíblia não existe. A palavra Lúcifer, aplicada em poucos textos, né, do Antigo Testamento, a sua tradução, o que é? Estrela da alva, estrela da manhã. Jesus também é Lúcifer, disse Pedro, né, se não me engano foi Pedro. Jesus é a estrela da manhã. Ou seja, Lúcifer é um adjetivo. Lúcifer é também um adjetivo. Estou falando para aqueles que entendem de Bíblia. Quem não entende já saiu há muito tempo ou nem entrou, né, devido a esse tema. E outros estão com medo embaixo da cama. Mas eu não vou ler textos bíblicos porque eu sei que vocês sabem onde encontra tudo o que eu vou citar hoje. Tá? Talvez coloque só 3, eu só separei 3 versículos aqui para passar para vocês. Eu vou falar de uma passagem onde o sistema tirou uma das doutrinas sobre o diabo, que o diabo existe. Foi na tentação de Jesus. Eles creem que Jesus foi tentado por um ser espiritual encarnado. Porque se eles forem usar o mesmo peso que usam contra nós vamos usar contra eles, é dizer que o diabo também se materializou. Porque Lucas e Mateus registraram isso. Não é assim que eles dizem? Então esse diabo aí que foi tentado por Jesus está lá em Mateus e Lucas, ambos no capítulo 4. Mais uma vez lembrando a vocês que a palavra diabo quer dizer um opositor, um pensamento contrário, um antagonista, um adjetivo. Então lá em Lucas capítulo 4 e Mateus também, Jesus havia jejuado durante 40 dias. E Jesus estava o quê? Debilitado. Jesus, como um homem, como nós, sentiu tudo o que uma pessoa, um ser humano sente passando 40 dias jejuando. O que acontece com uma pessoa que fica 40 dias jejuando? Alguns morrem, não aguentam. Os que aguentam começam o quê? A ver coisas. Com quem Jesus falava nesse momento? Com quem Jesus estava falando nesse momento? Com sua própria natureza carnal, que também era opositora às coisas de Deus. O que, André? Você está dizendo que Jesus também, ele estava sujeito ao que nós estamos sujeitos? Sim, e eu vou usar a Bíblia agora. Tá aí. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, sem pecado. Então isso mostra para nós que Jesus também passou pelo que eu e você passamos. E isto, irmão, foi bastante simbólico. O que Jesus passou ali durante a sua tentação, isso foi bastante simbólico, mostrando que se Jesus venceu a sua natureza humana contrária a Deus, e diz a palavra sem pecar naqueles dias, todos nós também podemos vencer, sim ou não. Para tirar esse diabo da sua mente, você precisa saber disso, que você também pode tirar esse diabo que colocaram na tua mente. Porque diabo é a sua natureza carnal, é o opositor às coisas de Deus. E hoje se vence o diabo com sabedoria e conhecimento. Essa passagem, ela não pode ser vista de jeito nenhum como uma coisa que aconteceu na vida real. Porque, irmãos, se nós literalizarmos essa passagem,
tira todo esse simbolismo. Qual o simbolismo, André? Que você pode vencer também. E aqui, irmãos, também nessa passagem, estava em jogo, era o ministério de Jesus, que provou, atenção no que eu vou falar, que provou ser maior do que o que havia naquela época, que era a lei de Moisés. Aqui Jesus estava derrubando a lei de Moisés. Pegaram o corte aí? Em tudo, Jesus foi superior. Por isso que ele foi o Messias daqueles que estavam debaixo da lei. E quem presenciou essa cena, que foi Mateus e Lucas, eles presenciaram porque houve algo ali. Eles escreveram, entenderam o simbolismo e relatou para que ficasse registrado até os dias de hoje. Então, se nós não entendermos a questão de simbolismo na Bíblia, nós vamos sempre parar diante desses versículos. A Bíblia tem sua literalidade, porém, ela é praticamente toda narrada em cima de simbolismo. Inclusive, queridos, se você quiser saber um pouco mais sobre como interpretar a Bíblia de uma maneira adequada, nós estamos aqui com a apostila número 1516, está muito boa. Só vem falando de interpretação bíblica, irmão. Muito boa, uma apostila muito boa. Então adquira hoje mesmo a sua apostila, me procura lá. Irmãos, eu quero mostrar para vocês agora, atenção no que eu vou falar, o absurdo que seria interpretar essa passagem da tentação de Jesus ao pé da letra. Irmão, é um absurdo. É só Deus mesmo para abrir os nossos olhos, irmão. Tá aí. Eu peguei essa parte aqui de Lucas, capítulo 4, 5 e 6, que diz ali, olha, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Como assim? O diabo estava materializado em uma pessoa? E essa pessoa está falando para Jesus, levou ela a um lugar muito alto, mostrou todos os reinos, e poderia dar os reinos que pertencem a outros reis? Isso é um simbolismo ou não? Claro que isso é um simbolismo, irmão. Porque se literalizar, esse versículo tem que literalizar tudo. Aí a conta não vai fechar. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 5, mostra a sequência, né? Que esse suposto ser espiritual que a igreja prega levou Jesus, né? Então, ele está aí. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou na parte mais alta do templo. E aí vocês sabem o que esse suposto diabo falou para Jesus. Agora eu te faço a seguinte pergunta, como assim eles foram voando? Vocês estão entendendo como se não encarar isto com simbolismo bíblico, essa conta não fecha? Não fecha, irmão. Outra coisa, vocês conhecem algum historiador, que relatou isso na história? Por exemplo, Flávio Josefo. Vocês sabem que o Flávio Josefo acompanhou toda a vida dos judeus ali até o ano 70 ali do primeiro século. E Flávio Josefo não relata nada sobre isso. Porque, irmão, se alguém tivesse no pináculo do templo, alguém iria relatar, sim ou não. Eu vi um ser assim, Jesus, aquele que era o Nazareno, em cima, eu testemunhei com meus olhos, sim ou não? É igual a história de Jesus vir nas nuvens. E não há relato, não há nada na história que fale sobre isso. Irmãos, e tem uma outra coisa também. Quem estava escrevendo teria que ser levado junto, sim ou não? Para ser fiel à literalidade. Então não era 2, era 3, ou era 4? Vocês estão entendendo como a conta não fecha? E detalhe, em nenhuma outra parte do Novo Testamento é relatado isto, foi esquecido. E pasmem os senhores, o sistema religioso usa Hebreus 4,15, que eu acabei de colocar, para provar que Jesus foi tentado por um ser espiritual que se encarnou ali. Mas, irmão, sinceramente, você consegue enxergar isso nesse versículo? Vou colocar de novo aqui. Você consegue? Eu não consigo. Muito pelo contrário, esse versículo está apoiando a nossa ideia, sim ou não? Jesus sendo homem, com 40 dias de jejum, ia haver muita coisa. Então, na verdade, irmão, literalmente falando,
Não houve nada. Se houve, foi o próprio embate do Senhor com a sua própria natureza humana, querendo comer, querendo descansar. E hoje, irmãos, esse embate ainda existe, como eu falei no vídeo anterior, que o diabo é a nossa carnalidade, a nossa materialidade. É aí que está o combate. Então, nesta hora é que ganhamos ou perdemos. Então, o que Jesus está mostrando para nós é que é possível vencer. Claro que tinha os seus objetivos naqueles dias, como eu falei para vocês. Era se tornar maior do que a lei. E Jesus foi maior do que a lei. Nós somos tentados por maus pensamentos, que são demônios, vocês sabem. Aquilo que vem à nossa mente, os sentimentos maus, e que nós nutrimos. Mas não somos tentados por um ser que se coloca à nossa frente e começa a conversar conosco, nos tentando. Vocês querem ver um outro engodo religioso? Querem ver? É tratar a serpente de Gênesis capítulo 3 como diabo. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico isso, tá? Se quiser ver. Algumas pessoas, irmãos, só conseguem compreender aquilo para que elas foram preparadas para conceber. Ou seja, essas pessoas que estão submetidos às doutrinas, as 4 doutrinas do medo, só conseguem compreender desta maneira, irmão. Então, mesmo que você argumente muitas vezes, apontando vários argumentos, acabam repetindo sempre as mesmas coisas, dizendo o quê? Não, diabo existe sim. Você vai lá, mostra, você explica, você leva na palavra, você vai lá no grego, mostra para ele, e ele não consegue entender. Tá fechado. E ainda falam assim pra gente, já ouviram esse papo? Eles repetem isso aqui, ó, porque ouviram lá do líder, né? A maior arma do diabo é fazer com que você não acredite que ele exista. Quem já ouviu isso aí? Eu já ouvi. Então essas pessoas, irmãos, não são todas, porque tem aqueles que se libertam. Então essas pessoas não conseguem conceber outra maneira de interpretação. Leem a serpente de Gênesis 3 e dizem o quê? É o diabo. O capítulo 3 de Gênesis, evidentemente, se trata de um simbolismo. Assim também como toda aquela parte da criação. Se formos literalizar a serpente como diabo espiritual, Jesus então mandou ser um diabo. Por quê, André? Porque ele disse o quê? Sede prudentes como uma serpente. E agora? Não, André, Jesus aí já não quis dizer isso. Jesus quis dizer outra coisa. Ah, tá. Vamos literalizar, vamos literalizar. Se vamos entender a Bíblia como símbolo, vamos encontrar onde está a literalidade. Jesus nos recomendou ao sermos prudentes como a serpente. Jesus nos recomendou sermos prudentes como o diabo. E aí? A serpente não é o diabo. É somente um símbolo. E que símbolo é esse, André? As nossas próprias concupiscências. Os nossos próprios desejos enganosos. Vocês querem ver um outro texto que eles adoram atribuir à serpente, a Satanás? Está lá em Apocalipse. O Apocalipse é todo simbólico, né? Tem muito pouca literalidade ali. E que já aconteceu, tá bom, abençoado? Inclusive, o nosso livro, o Apocalipse, eu explico ali essa passagem de Apocalipse, onde fala sobre a serpente com ricos detalhes. Se você quiser saber, se inteirar, estudar. Irmão, só vou adiantar aqui um pensamento para vocês começarem a ver como isso é um simbolismo. Atenção. Apocalipse fala de figuras horrendas. Então, se a serpente é um ser, teremos que admitir outras figuras de Apocalipse como algo real. Vamos ter que admitir que as taças são realmente taças derramadas. E muitas coisas. Diadema com chifre, com mais 7 chifres pequenos. Será que alguém, irmãos, acredita nos dias de hoje que o Apocalipse esteja tratando de fatos reais e não simbólicos? Pior que tem, né? Meus queridos, vou falar uma coisa para vocês. A Bíblia tem códigos. A Bíblia tem códigos de libertação. A Bíblia não tem códigos que aprisione. Quem aprisiona
é o homem. Se você começar a ler as escrituras fora da caixinha religiosa, você vai encontrar esse código de libertação, como eu e meus irmãos encontraram. Irmãos, a Bíblia, ela tem até muitos textos que eu considero inocentes, colocando dessa maneira, que até não deveria ser levado em consideração. Porque tem muita gente que lê textos na Bíblia e fala assim, ah, esse Deus aí não dá não. Que Deus é esse? Você é ateu. Isso é porque não sabe interpretar a Bíblia. Então tem muitos textos que eu considero inocentes. É preciso entender, atenção no que eu vou falar, que aqueles homens que escreveram a Bíblia foram sinceros em seu tempo. Mas querer encontrar literalidade nisto e viver por isto, ainda que se você se torne um ateu, irmãos, a Bíblia tem muita coisa fantasiosa. Agora, se você se deixar levar por isto, você, sinceramente, isso é uma bobagem. Querer viver aqueles dias por hoje é bobagem. Então o Apocalipse, ele narra fatos reais que aconteceu, porém narra através do quê? De figuras de linguagem, de simbolismo. E não saber disto, irmão, é o mesmo que está morto, está fadado à religião. Sabe qual é a grande verdade? É que tem pessoas com muita vontade de acreditar no diabo. Inclusive até trazem as suas vidas, eles conseguem trazer para as suas vidas visões distorcidas da realidade. Tem pessoas que juram de pés juntas que viram o diabo. Mas isso é o que elas querem crer. E o pior, querem fazer você também crer. Eu costumo dizer que para acreditar no diabo com chifres, um ser vermelho, um ser espiritual que luta com Deus, tem que ter fé. O que, André? Você está falando que para crer no diabo como ser espiritual tem que ter fé? Claro! Você sabia que o ser diabo espiritual é uma questão de fé? Eu não tenho fé nisto. Eu abandonei a crença no diabo. Resolvi estudar. Estudei e me libertei. Assim foi com todos nós. Jogamos fora esse diabo. Abandonamos a fé do diabo, irmão. A fé no diabo como um ser espiritual. E hoje o que você tem nas mãos é um tesouro. Hoje você tem essa liberdade, essa libertação. E hoje você encontra apoio para estudar e ver que essas manifestações, como eu citei aqui algumas, são todas elas dilaceradas pelo conhecimento certo. Por isso, irmãos, que eu faço uma fé muito grande nesse que está lançando, onde eu peguei as 33 passagens bíblicas e apliquei o conhecimento certo. A verdadeira interpretação bíblica. O que, André? Você está falando que você... Não, abençoado. Eu estou falando que a interpretação que hoje eu tenho na minha vida, que é a gramatical histórica, essa é a melhor forma de interpretar as escrituras. Sabe por quê? Porque essa abordagem gramatical histórica, essa abordagem considera as regras gramaticais, considera o significado das palavras, bem como o contexto histórico, o contexto cultural e social, visando entender o sentido pretendido pelos autores bíblicos, entendendo o que é uma figura de linguagem, o que é um simbolismo, o que é uma metáfora, entendendo o que é uma poesia dentro das profecias. O objetivo principal desse método é interpretar as escrituras da maneira mais fiel possível ao que os autores lá daqueles dias tinham em mente ao escreverem seus textos sagrados. Por isso que eu tive a ousadia de falar para vocês que existem textos na Bíblia que eu considero inocente. Por quê? Porque essa visão é a maneira mais certa de se interpretar a Bíblia. É a Bíblia pela Bíblia. Porque ela mesmo se auto-interpreta, irmão. Essa é a grande verdade. Bom, abençoado, tá aí. A mensagem era só esse papo mesmo, até para refutar aí algumas pessoas que me questionaram, tá? E aí, quando você assume essas coisas, você vai ver o quanto você deixou de ser feliz. Então eu te aconselho, seja feliz, meu irmão. Viva feliz, seja livre. Assuma os seus BOs. Tome o rumo da sua vida de novo, não entregue a nenhum líder, irmão.
tome o rumo da tua vida. Você é o capitão do teu navio. Então essa é a nossa interpretação desafiadora e instigante. Agora é com você. Sabe por que a igreja inventou Lúcifer? Para te aprisionar, para te manter cativo. Igual ao que você está aí agora, perplexo diante de tudo que você ouviu, enquanto outros estão escrevendo lá, glória a Deus, estou livre, aleluia, glória a Deus, já recebi o meu, é super top. Então, abençoado, se você também quiser viver assim, se junte a nós, tá bom? Então, abençoados, eu vou ficando por aqui. Estou cada dia melhor, né? Graças a Deus. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra como transformar sua espiritualidade e viver com serenidade no presente, através do Preterismo Completo, com o livro 10 Passos para a Plenitude Espiritual, de André Pimentel. Um convite para libertar-se do medo, reconectar-se com o propósito divino e abraçar uma vida plena de paz. Disponível agora no WhatsApp, leve a mensagem de tranquilidade e renovação para o seu dia a dia. Eu sei que a ressurreição já aconteceu. No fim de uma era o tempo se perdeu. Não é sobre um futuro que ainda vai chegar, mas sobre a história que Deus já veio completar.